muito bem-vindos ao podcast Entre Séries e Consultas. Hoje é o primeiro episódio, eu tô muito feliz de estar realizando até esse sonho. Sempre quis ter um podcast, mas nunca tinha encontrado o parceiro perfeito e agora eu tenho. Eu sou a Jéssica Miller, eu sou personal trainer e quem vai comandar esse podcast sou eu com meu noivo. Leonardo, meu nome é Leonardo, tá? Eu sou médico reumatologista, eu já estou há mais de 15 anos na área da saúde e há mais de 10 anos ensinando os médicos residentes. E eu e a Jéssica, a gente tem como propósito esse programa para levar informação de qualidade baseada em evidência científica. Isso, hoje é o nosso primeiro episódio, então a gente já quer pedir para vocês se inscreverem, né? A gente vai trazer muito conteúdo aí sobre a área de personal trainer, claro, e também a parte médica, mas também se tu é aluno, paciente, também vai ter muito assunto relevante para tu aplicar no teu dia a dia. E, inclusive, eu já quero começar essa pergunta aí para vocês refletirem. Se vocês já conheceram algum médico que prescreveu um treino para vocês ou um personal trainer que diagnosticou alguma patologia para ti. Já viveu essa situação? Porque é muito comum esse cenário e a gente vai falar sobre isso nesse primeiro episódio. A comunicação, a importância da comunicação entre o personal trainer e o médico. Isso é... Essa interação entre essas duas áreas da saúde, elas são muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Amor, a gente sabe que a atividade física, ela entra tanto na prevenção de doenças, ela entra no tratamento de diversas doenças e ela entra na reabilitação de diversas doenças. E não só na parte de doenças, ela também entra na estética, que é algo muito procurado pelas pessoas. Então a gente vai abordar ao longo de vários programas sobre doenças específicas, vamos abordar sobre prevenção e vamos abordar a estratégia certa, né? E como a gente sempre fala, né? Atividade física sem uma orientação do profissional de educação física é a mesma coisa que tomar remédio sem receita médica. Exato. E aí, entrando até nessa parte de comunicação, a gente fala, tem uma coisa aqui que o que a gente aprendeu é que a comunicação ela é importante não só nos treinos entre médico e personal, mas também no casamento, né? Exatamente. Sem comunicação, essas áreas devem se comunicar, assim como a gente se comunica no casamento, para que isso dê certo. Então, a gente quer trazer um pouco disso também, desse nosso dia a dia, do que a gente vive na nossa casa também, né? A gente conversa muito sobre isso, da importância de todas as áreas estarem interligadas para proporcionar o melhor resultado para o nosso paciente, o nosso aluno, né? Então, vamos lá. E daí eu quero que tu fale um pouquinho como que tu vê da importância do personal trainer se comunicar com o médico. Qual que é a importância disso para o paciente? Como tu enxerga esse ponto? Então, Linda, assim, indo um pouco para a parte médica, né? Quando a gente fala de atividade física, quando a gente fala de tratamento, a primeira coisa que vem é a pergunta: qual o objetivo? Né? A estratégia de tratamento e a estratégia de prescrição de exercício físico que vocês têm, ela é muito voltada para o que a gente quer. Ela é para prevenção de doenças, ela é tratamento de doenças, ela está numa reabilitação ou ela é simplesmente para estética? E dentro da própria estética, o que a pessoa está buscando? Se ela está buscando hipertrofia, é uma coisa. Se ela está buscando emagrecimento, é outra coisa. Mas quando a gente fala dessa interação, ela entra, ou a atividade física entra em quase todas as áreas médicas. A gente está falando, só por cima a gente vai abordar cada uma dessas doenças ao longo dos programas, mas obesidade dentro da endocrinologia, ela entra na prevenção de osteoporose, ela entra dentro da reumatologia, fortalecimento muscular, cardiovascular, hipertensão, exatamente. Vamos até deixar claro, a gente vai trazer, claro, nos próximos episódios, temas bem específicos, né? Hoje é mais um resumo do que vai tratar o podcast, né? Qual a intenção do nosso podcast e falar um pouquinho dos dois mundos e como eles estão interligados, mas a gente vai trazer também esses assuntos mais específicos, né? E um dos cenários assim que eu vejo muito é que a gente vê, às vezes, o médico travando muito no exercício físico, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E, às vezes, o personal trainer forçando demais, né? Achando que o aluno tem que fazer, tem que treinar. E não tratando aquele paciente ou aluno como
um caso clínico muito particular, né? Perfeito. E a gente tem que entender muito isso. Aí é que entra o trabalho da multidisciplinaridade. Então, quando esses profissionais eles trabalham separadamente, acontece isso. É justamente um dizendo que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e o outro forçando mais, e aí sim o paciente é que acaba tendo problemas tanto de lesões ou de não ter o resultado esperado. Exato, E aí, trazendo isso até para o dia a dia, vocês que são alunos já podem, talvez tenham passado por isso e já podem se identificar com a situação da dor no joelho. Quem nunca teve uma dor no joelho? Até eu tenho de vez em quando, já fiz cirurgia, LCA, e eu tenho muitos casos de alunos que vêm com dor no joelho. E a gente pode interpretar de duas formas, né? Uma simples inflamação, talvez por sobrecarga do treino, ou de uma atividade física ali mais intensa. Então, opa, vamos diminuir um pouco a carga, enfim. Ou simplesmente, ou até mesmo identificar que pode sim ser uma patologia mais grave, como uma artrite, uma condromalácia. Então, saber identificar no aluno até que ponto eu continuo o treino, o planejamento de treino, ou não, eu indico ele pro médico, né? Olha, de repente está na hora de fazer realmente um exame, ir mais a fundo para ver o que tem, porque fica às vezes nesse achismo, né, do que pode ser ou não pode, e não vai mais a fundo por simplesmente não se comunicar com o aluno ou com o médico. Talvez até já tenha feito algum exame, mas nunca solicitou esse exame. Então, a gente vê muito esse cenário, né? O que eu mais vejo é isso. Dor na lombar, dor no joelho. Então, mais essas dores articulares. Ou até mesmo uma fadiga, né? A pessoa tá com cansaço excessivo. Então, de repente, essa parte hormonal precisa ser investigada. Então, é muito... O personal, né? Eu tô falando do lado do personal trainer. Ele precisa realmente olhar com mais detalhes cada caso e ter um pouco mais de cuidado quando ele for prescrever o treino, quando o aluno está com dor, para saber identificar se ele consegue resolver, se é algo do treino ou se não, é algo que realmente tem que ser levado para o médico, né? Exatamente, vai ficar muito mais fácil para um personal, após uma avaliação médica, na qual já foi identificadas as patologias, e o médico, não cabe a ele dizer que tipo de exercício que vai fazer ou não, mas ele pode dizer as restrições que aquele paciente tem, né? E, em conjunto, criar o melhor tratamento para esse paciente, né? Quando a gente fala, por exemplo, citou muito bem, né, Linda, da dor lombar, né? As pessoas recorrem muito a exames de imagem sofisticados, como ressonância, como tomografia, mas esses exames, às vezes, eles atrapalham mais do que ajudam. Quando a gente fala de pacientes acima de 50 anos, por exemplo, a grande maioria, se fizer uma ressonância, vai vir alterações. Mas essa dor, na grande maioria das vezes, também não tem relação com essa alteração de imagem. A grande maioria das vezes, o que é? Essa dor acaba sendo por um desbalanço muscular, como a gente sempre conversa, né? Ou seja, fraqueza de musculatura de corpo, encurtamento muscular. Ou seja, melhoraria essa dor muito mais investindo num bom personal trainer e fazendo o tratamento do que com ressonância, com uma série de medicamentos, cirurgia e por aí vai. Então a gente fica aqui também como uma dica, né, para o personal trainer saber. Primeiramente, não tem como o personal começar uma prescrição de exercícios sem fazer uma boa anamnese. Isso, para mim, é inadmissível, inaceitável o personal trainer que não faz uma boa anamnese, que realmente pergunta para o paciente o histórico dele, no caso o aluno, né? Para entender o estágio que ele tá, o nível que ele tá, o histórico dele, se já fez cirurgia, como que tá. Porque simplesmente, já fiz cirurgia, tá, mas como que tá a situação, né? E qual que é o teu objetivo para saber até onde eu posso ir diante daquela patologia ou daquele histórico. Então, o personal trainer, ele precisa, é uma regra, fazer essa avaliação física bem completa, essa anamnese, perguntar, se interessar, para poder prescrever o exercício. E aí eu te pergunto, quando que o médico, até onde ele pode ir e quando que ele pode e deve até mesmo prescrever o exercício como tratamento? A gente, novamente, né, assim, a gente não prescreve quais exercícios vão fazer. O que a gente indica é fortalecimento de tal coisa, baseado nas patologias. Por exemplo, a gente sabe muito bem que, só como exemplo, um paciente que tem uma artrose grave de joelho, ele deve evitar sobrecarga
mecânica, mas ele deve fortalecer muito quadríceps femoral e adutores da coxa, né? Ou seja, a musculatura da perna como um todo, para evitar sobrecarga. E aí cabe ao profissional de educação física, sim, ver qual exercício que vai ser melhor dentro da estratégia frente a essas patologias. Aí é que tá, né? Não existe eu sei mais ou aquele sabe mais, e sim o trabalho em conjunto para um resultado em comum. Né? Exato. E aí a gente vê até mesmo não é a palavra competição, mas um certo abismo entre o personal e o médico, né? De que cada um tem a sua função, claro, mas cada um precisa entender a função do outro e até que ponto eu posso ir. Então, eu gosto muito das pessoas entenderem que o médico ele vai diagnosticar e o personal ele vai aplicar o movimento, né? Mas é importante ambos saberem, né, um pouco de cada. Então o médico precisa saber sim que óbvio que a atividade física é importante, mas até direcionar para qual personal trainer ele deve buscar, né? Porque hoje a gente vê também muitos personagens especialistas em algumas áreas, né? Então vai ter o especialista em emagrecimento, mas também focado ali em quem tem lesão de joelho, em quem tem lesões articulares. Então tem também essa parte de especialistas dentro da nossa área. Isso é importante deixar claro também, porque às vezes o aluno acha que qualquer personal vai passar o exercício, o treino que eu preciso e vai me dar resultado, e às vezes não, né? Então, eu, por exemplo, eu sou especialista, eu fiz pós-graduação em musculação e condicionamento físico, mas tem aquele que fez em gestão e diástase. Então é importante cada um ter a sua especialidade e o médico saber orientar para tal, né? Não, exatamente, né? E até agora a gente falou muito sobre patologia, mas essa interação ela não entra só nas patologias, elas entram também no resultado estético também, né? Então, às vezes acontece muito daquele aluno tá ali fazendo atividade, e frequentemente e não tá tendo os resultados que quer. E aí começa, né, o que a gente sempre fala daquele ambiente anabólico ou ambiente catabólico, né? Que entra a interação de diversos fatores, além da genética, vai entrar toda uma parte hormonal e de nutrição. E eu gosto muito quando a gente fala de parte hormonal, porque aí entra uma prescrição muito errônea de hormônios somente pensando em estética e sem um acompanhamento adequado. Quando a gente fala de hormônios, eu estou falando de modulação hormonal com alimentação e atividade física. É uma população ínfima que realmente necessita da reposição de hormônios, ou seja, baseado em patologias, porque esses hormônios, a gente vai ter programa só sobre isso, sim, eles têm uma série de efeitos colaterais. Esse também é um cenário que eu vejo muito, né? Então, o aluno tá lá treinando e chega uma hora que os resultados vão demorando um pouco mais, principalmente se já teve bastante resultado. A gente sabe que depois é mais sobre manutenção do que alcançar novos resultados, e aí o aluno quer tirar aquela gordurinha localizada, então, eu vou fazer um ciclo e vou no nutrólogo, ou enfim, e aí o personal já fica, né, vai tomar anabolizante, aí já julga e já acha errado. E às vezes não, às vezes a pessoa realmente está com uma deficiência e o médico vai ser útil nessa hora, né? E se o aluno decidir fazer isso, o personal trainer ele tem que saber o que está sendo prescrito também para ele, né? Existem situações, sim, na qual o homem entra numa andropausa, ou uma mulher na menopausa, e na qual realmente precisam, ou até por falência ovariana, falência testicular, e que realmente precisam, mas isso é minoria, né? Eu cito até como exemplo eu mesmo, né? Quando a minha filha mais velha, a Bianca, nasceu, eu não dormia, né? Criança pequena, a gente não consegue dormir, várias noites sem dormir, estava sedentário e uma fadiga extrema, né? E eu fiz a dosagem hormonal, mais por curiosidade de testosterona, eu estava em 200 e pouco, isso é muito baixo, né? Mas claramente o tratamento disso não é a reposição hormonal. E sim a correção dos fatores que levaram a isso, né? Então, nesse caso, a falta de sono. Exatamente, a falta de sono e atividade física. Exato. Né? E a gente sabe que determinadas atividades físicas e determinados estímulos alimentares e mais sono fazem sim essa mudança da balança hormonal, né? Então vai aumentar a testosterona, vai aumentar a GH e vai baixar a cortisol. Exato, de forma natural. De forma natural. Que a gente busca, exatamente. Né? Bom, então a gente tem que cuidar muito também com os achismos, então do personal trainer, eu acho que é isso, né? Eu acho que é
uma artrite, eu acho que é falta de hormônio, e aí fica nesse achismo, e não, né? Ele tem que ter consciência e baixar o ego e falar, não, eu tenho que procurar um médico, tá na hora de procurar um médico, Fala né? um pouquinho, Linda, sobre... A gente se discute muito, teve diversos casos, mas teve um teu que chamou muito atenção dentro de reabilitação, não foi? Do joelho. Isso. Eu conto direto essa história pro Léo. Eu recebi um aluno que ele tinha feito 3 cirurgias de LCA, também menisco nisso tudo, mas mais focado no LCA. E ele tinha uma flexão mínima, assim, de ângulo de 10 graus, eu acho, do joelho. Ele realmente não flexionava nada, não conseguia subir escada, porque para subir escada tu precisa de uma flexão maior de 10 graus, né? E ele não conseguia, andava mancando. E o médico indicou ele realmente a fazer atividade física, fortalecimento, mas indicou mais a parte de fisioterapia. E ele, né, por algum motivo ficou sabendo que eu já tinha feito também essa cirurgia de LCA e perguntou se eu pegaria o caso dele, né? Eu falei, claro, vamos, até porque eu já tive a prática, né, a vivência, a experiência comigo mesma, mas também o conhecimento, e até porque eu fui mais a fundo ainda. Estudei bastante sobre exercícios fisioterápicos para trazer na sala de musculação também, no treino dele. E ele teve uma evolução espetacular de realmente começar até a trotar. No final ele já estava até correndo, trotezinho, e ele estava, nossa, agora eu vou para maratona. Então eu já estava sonhando algo que para ele era muito impossível. Ele só queria subir uma escada, né? Isso com quanto tempo, mais ou menos, de evolução? Isso levou aí vamos lá, acho que de repente, de subir escada, 6 meses. Que isso é outra coisa que é interessante falar pro pessoal de casa, né? As pessoas estão cada vez mais imediatistas. Em tudo, né? Em tudo, né? E aí é que começam os problemas de começar a buscar outras alternativas, porque querem resultado imediato. E a gente sabe que a atividade física, ela dá muito resultado, mas precisa de constância, paciência, disciplina, acreditar. E entra a parte motivacional aqui, que é a parte até de terapia, né? Eu falo muito, a gente vai trazer também, acho que é importante trazer a influência do treino da mente, não só do corpo, isso é muito importante. E ele teve isso, né? Ele não teve pressa. Ele falou, pra mim, eu tô no fundo do poço aqui, eu não consigo nem subir uma escada. Então, o que eu tiver de evolução vai ser muito. E foi muito legal. Mas, porque desde o começo, eu me interessei em querer saber qual era o estágio dele. Então, eu pedi todos os exames dele. Claro que eu não sei avaliar imagens, nada, mas óbvio que tem ali o laudo final, e a gente vai com base nisso para saber o que aconteceu, em que estágio tá, e trabalhar em cima disso, né? O treino prescrito em cima disso. Linda, falou muito bem sobre essa parte emocional do treino, né? E esse mais, além de todo o conhecimento do personal e da prescrição, que isso tem uma ciência muito grande por trás, desde intervalo, desde quais exercícios, mas essa parte motivacional eu acho uma das principais, porque a gente vê muito pessoas falando o seguinte, com o personal eu não me auto-saboto. Porque se estiver sozinho, hoje eu não vou, hoje eu tô com preguiça. E aí o fato de ter aquele personal te obriga se obriga a ir sempre, né? Alguém que está cobrando, alguém que está em cima e alguém que está realmente orientando, né? Sim. Isso é o famoso tô te vendo, né? Tem alguém ali me olhando e não posso faltar. É um compromisso com a pessoa e um compromisso com essa segunda pessoa. Ter um personal trainer, com certeza. Um treino personalizado já é muito bom. Eu trabalho com isso, né? De forma online. E tenho aluna no México, tenho aluna em outros lugares e tô ali o tempo todo me conectando e falando para elas que não importa a distância que eu tô de vocês, eu quero ver vocês treinando. Então, só o treino prescrito e personalizado já dá muito resultado. Agora, claro, presencial também tem a diferença de ter o compromisso ali de horário, né? E não só o diferencial do compromisso, né? Eu gosto até de frisar isso para o pessoal de casa, né? Eu já fui atleta amador também em diversas áreas
já malhei por muito tempo também com outros personagens, então às vezes a gente acha que entende, né? E aí me surpreendi que quando eu conheci a Jéssica, a gente começou a namorar, é óbvio que ela ia acabar fazendo meu treino, né? E não só fazer o treino, chega na academia, a gente vê que muita coisa a gente faz errado, de postura, de correção, e que aí realmente, aí é que começam as chances de lesões, né? Porque a gente acha que está fazendo o movimento certo e não. E aí então dá toda a diferença realmente ter um profissional que corrija a postura, que ensine realmente como fazer o exercício, né? Então a gente sempre soube respeitar, né, o posicionamento de cada um e a profissão de cada um. Eu sei da importância do Léo com conteúdo médico, ele sabe da minha importância, né, do meu conhecimento, e a gente soma forças assim, e só teve resultado, né, tá um gato. E não só isso, sem dores. E sem dores. Então, assim, fica como dica também para quem é da área, né, personal, médico, e também o aluno aqui, trazer os 3 cenários, mas de realmente, como eu citei ali no exemplo do meu aluno, de pedir os relatórios, de pedir os exames, né? De pedir feedback de como que tá, foi na consulta, como foi, o que o médico disse. Se o aluno não souber passar informação, me passa o e-mail dele, me passa o WhatsApp, né? Me passa o contato dele, eu quero perguntar mais, porque dependendo do caso, precisa ter essa comunicação. O aluno, ele não pode, ele vai sofrer as consequências de uma má prescrição de um treino ou de até mesmo de uma má orientação ali do médico, às vezes de falar que não pode treinar. E não é que às vezes não pode treinar, mas é que existe o treino ideal para cada situação, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, tanto do personal se interessar, o médico entender que sim, nós, personagens, temos o nosso lugar, nosso espaço, né? Porque às vezes a gente vê também um pouco do egocentrismo na parte médica, né? Tem bastante, a gente sabe que a gente tem. vê. Exatamente. Claro que depende da área, né? Sim. Depende da área, a gente vê muitas vezes nutrologia com nutrição também, sim, né? Sim. E não, acho que todos têm a sua força, conjunto, exato, que a gente falou sobre a importância da equipe interdisciplinar. E também do aluno, aqui fica a dica para vocês de falarem a verdade, né? Como eu já citei o exemplo do aluno que está ali fazendo um ciclo de anabolizante e não fala para o personal trainer, isso é um risco gigantesco. Infelizmente, a gente já viu casos, né, graves na sala de musculação, da pessoa ter um infarto ou algo assim. Está cada vez mais frequente, né? Exatamente. Cada vez a notícia de de atletas jovens morrendo de morte súbita e que claramente a gente vê que tem uso de anabolizante associado, né? Então fica aqui dica, né, para vocês que são alunos, contem a verdade pra gente, não esconda nada, nem pra gente, nem pro médico, porque isso só vai ser positivo pro resultado de vocês. E a intenção, né, o objetivo e a missão, tanto do personal trainer quanto do médico, realmente é ver a qualidade de vida do paciente, né? A gente quer ver eles com qualidade de vida, saudáveis, se olhando no espelho e satisfeitos. E essa é a nossa missão, né? Nossa missão. E falando em qualidade de vida, eu até lembrei de um caso, né, Linda, que eu tive no consultório, deve estar fazendo uns 3 anos. E era uma paciente que acabou sendo diagnosticada como fibromialgia. Para quem não sabe, fibromialgia é uma doença que faz uma hipersensibilidade central à dor, ou seja, o cérebro acaba sentindo dores onde a pessoa geralmente não sentiria por estímulos, né? E hoje, dentro dessa patologia, os estudos mostram até que a atividade física, quando bem indicada, ela tem mais resultado no tratamento do que o próprio medicamento. Tá? E essa paciente foi interessante, porque assim, é raro dentro da fibromialgia uma mudança de estilo de vida como ela teve. Ela saiu de um sedentarismo, de um sobrepeso, e em 1 ano e meio, mais ou menos, ela virou maratonista. E eu sempre digo, eu perdi a paciente, né? Na verdade, eu ganhei, né? Ou seja, é uma paciente que ela passou a não precisar mais de remédio, ela começou a dormir bem, ela começou a ter humor, né? Que dentro dessas síndromes a gente fala, né? Ou seja, ela afeta muito o humor, ela afeta o sono, ela afeta a autoestima e ela vai levar, às vezes, ansiedade, depressão. E tudo, às vezes,
onde que estava o gatilho, né? Então, ela perdeu peso, ela fez atividade física, ela começou a se ver, a autoestima melhorou, a parte hormonal melhorou naturalmente, tudo isso. Então, o papel da atividade física, ele vai muito além da estética, né? A gente, novamente, falando sobre isso, mas ele tem muito papel tanto em reabilitação de doença, em prevenção de doenças. Então, é muito importante, sim, que não só no consultório médico, mas que as políticas de saúde pública sejam voltadas para isso. Cada vez mais a gente gasta com medicamentos caríssimos, com exames caríssimos, e cada vez mais a gente vê uma população sedentária e obesa. Ou seja, o estímulo está cada vez menor para isso. Isso aí fica a dica até para os nossos governantes, ou seja, algum programa, né, de realmente estímulo para que as atividades física e a alimentação saudável, esse estilo de vida saudável realmente entre na casa das pessoas. Na verdade, a gente pode trazer isso como tema também em próximos episódios. Eu vejo uma movimentação de interesse muito maior, pessoas realmente querendo, né? Acho que talvez até começando, mas a gente ainda vê uma ansiedade muito grande, uma emergência muito grande, que foi o que tu citou antes, de querer resultado rápido. Então, ainda existe isso, que a gente pode trazer isso para um outro tema, mas já estamos no caminho, acredito, isso, né? Eu já vejo pessoas buscando mais estilo de vida saudável. Isso, as pessoas estão buscando, né? Eu acho que os governantes, eles podem entrar num estímulo, eu digo até na questão de impostos mesmo, né? Porque, por exemplo, uma alimentação saudável, ela tende a ser mais cara do que uma alimentação ultraprocessada, por exemplo, né? Não é regra, dá para comer saudável gastando pouco, mas é nesse ponto que eu digo, assim, né? De ter um estímulo. Bom, vamos encerrando o nosso primeiro episódio. Claro que a gente vai pedir para deixar o like, compartilhar esse vídeo, comentar, deixar sugestões de temas, curiosidades, perguntas. Tem muito conteúdo que a gente quer trazer, mas claro que a gente quer responder vocês também, tirar as dúvidas de vocês para poder ajudar. Nosso objetivo final é sempre somar na vida de vocês, né? E eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, né, Linda, de poder estar compartilhando contigo, né? Esse é só esse episódio inaugural, digamos assim, mas mostrando um pouquinho sobre a interação do médico com o profissional de educação física, e não só entre esses dois profissionais, mas entrando nutrição, fisioterapia e outras áreas da saúde. Mas a gente, nos próximos programas, vai começar a entrar em temas mais específicos, né? Mais a fundo, trazendo literatura e tudo isso daí. Bom, nosso canal tá no YouTube, nosso podcast, aliás, tá no YouTube, no meu canal, Jéssica Miller, vocês vão acompanhar por lá. Também a gente tem a rede social, que vamos colocar aqui na tela, em algum lugar, para vocês acompanharem o Instagram, as redes sociais também. A gente vai estar compartilhando lá os próximos episódios e tudo. E convidamos vocês a acompanharem. É isso? É isso aí. Obrigado. Então, até o próximo episódio do podcast Entre Séries e Consultas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.